Agradecer a presença da plateia também, né? Tem bastante gente logada aqui. Obrigado aos familiares da Anelisa, ao pessoal do grupo, aos colegas que estão aí. Arnaldo, tá compartilhando certinho? Sim, senhora. Tá em tela cheia, né? Tá, acho que tá sim. Tá. Deixa eu começar, então. Ok, vai lá. Boa tarde a todos, gente. O meu nome é Anelisa, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Física e Química de Materiais. Eu vou estar apresentando para vocês hoje a minha tese final, que tem o tema do desenvolvimento de sensores eletroquímicos em papel para determinação do biomarcador de câncer CA15-3 em amostras biológicas. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Arnaldo César Pereira, aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Para iniciar a apresentação, eu gostaria de falar primeiramente sobre o câncer de mama. O câncer ele é um grupo de doenças em que envolve um crescimento anormal de células que pode se espalhar para outras partes do corpo. No caso do câncer de mama, esse crescimento acontece nos lóbulos, que são as células mamárias que produzem o leite materno, e nos ductos, que são esses canais pelo qual o leite materno percorre. O câncer de mama ele tem vários estágios, que vai desde um crescimento localizado na origem dele, até a metástase, que é quando há o espalhamento desse câncer para outras partes do corpo. E por que é muito importante se falar a respeito do câncer de mama? Segundo um estudo do Órgão Mundial da Saúde, 1 em cada 8 mulheres vão ter um tipo de câncer de mama invasivo durante a vida e 1 em cada 37 mulheres vão morrer de câncer de mama. Então, por ser uma questão de saúde pública, pesquisas a respeito são sempre bem-vindas. Quais são alguns exames envolvidos durante o tratamento do câncer de mama? São vários, e geralmente a paciente oncológica ela vai passar por todos eles. Vai desde o autoexame, ao exame clínico, a mamografia, a ressonância, biópsia, ultrassom e o teste sanguíneo. Cada uma dessas técnicas tem a sua importância durante o tratamento e também tem as suas limitações. Esse trabalho se baseia no princípio por trás do exame de sangue, que é a determinação de biomarcadores de câncer. Mas o que vem a ser um biomarcador? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o biomarcador é uma molécula encontrada no sangue, em fluidos e tecidos, que é um indicativo de um processo anormal ou de uma doença. Por exemplo, na tabela abaixo a gente vê várias moléculas que servem como biomarcadores para diferentes tipos de câncer. E não só câncer, a gente tem biomarcador para outras doenças também. E é nesse contexto aqui que se encontra o CA15-3. O CA15-3 vai ser um biomarcador para o câncer de mama. Então, é ele que é determinado nos testes sanguíneos. O CA15-3 ele é uma proteína que é naturalmente produzida pelas células mamárias. Ou seja, toda mulher já possui um nível de CA15-3 no corpo. Contudo, na maior parte dos pacientes com câncer de mama, esse nível vai aumentar. Por exemplo, a gente tem um estudo muito completo que foi feito em 2004, em que mostra uma correlação linear entre a concentração de CA no corpo e o tamanho do tumor no seio. Então, devido a essa relação existente, a gente pode fazer a determinação do CA15-3 para obter várias informações a respeito do câncer. É interessante também falar que nos estágios iniciais, raramente o nível de CA aumenta. Logo, a determinação de CA não deve ser feita com o objetivo do diagnóstico precoce, mas sim para monitorar a terapia, para avaliar a recorrência do câncer e para acompanhar a progressão, no caso a metástase. Também é importante a gente falar que o CA não deve ser usado sozinho durante o tratamento, né? Na verdade, nenhuma técnica nunca é usada sozinho. É um conjunto de técnicas que vão ser usadas para se obter o máximo de informação a respeito da doença. Então, o mesmo acontece com o CA. A sua determinação pode ser feita de diversas formas, e o foco desse trabalho vai ser a determinação por meio de sensores eletroquímicos. Os sensores eletroquímicos, eles têm várias vantagens em relação às técnicas convencionais, tais como a resposta rápida, alta seletividade e sensibilidade, muitas vezes a amostra não precisa de pré-tratamento. Contudo, algumas dessas características, elas se aplicam muito mais aos eletrodos impressos, tais como a questão de ser portátil, fácil de usar, baixo custo e ser descartável. Mas o que vem a ser um eletrodo impresso? Aqui a gente tem uma célula eletroquímica convencional de 3 eletrodos, o trabalho, referência e o auxiliar. O eletrodo impresso, muitas das vezes, ele vai ter a mesma estrutura, mas na sua forma impressa. Então, o que você precisa? Você precisa de um substrato, que é onde você vai construir esse sensor.
Você precisa de uma técnica de impressão, que é como vai ser construído esse sensor, e você precisa das tintas condutivas, que vão ser onde vão ser fabricadas realmente os eletrodos aqui para a construção do sensor. Vários substratos têm sido utilizados nos últimos anos. A gente sabe que o plástico e o acetato, eles já são usados há décadas, né? Hoje em dia temos aplicações bem modernas, como na pele, como tatuagem temporária, em tecidos, e a gente tem a aplicação em papel, que tem ganhado atenção devido à alta disponibilidade e ao baixo custo. Com relação às tintas condutivas, a gente tem muitas sendo publicadas, né? Porque você precisa, basicamente, de algum tipo de material condutor e um meio. E a combinação desses dois componentes faz com que a gente tenha uma gama muito grande de formulações. Então, nos últimos anos foram divulgadas tintas de grafite, grafeno, tintas de metal, tintas poliméricas, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande sendo publicada na literatura. Com respeito à técnica de impressão também, as técnicas de screen printing e roll-to-roll já são usadas há muitos anos. Recentemente, as técnicas 3D Inkjet também têm ganhado atenção. Nós temos técnicas também como a Direct Writing, que é uma técnica de baixo custo, né? Então, a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas para construção. A escolha delas vai depender muito das propriedades da tinta, né? Quais são as características dessa tinta, também qual que vai ser o substrato e até mesmo o valor em que deve ser gasto para a construção. Então, qual que vai ser o objetivo aqui desse trabalho? Vai ser a fabricação de 2 sensores em papel para a determinação do CA15-3 em amostras biológicas. Então, para isso, 4 tintas vão ser sintetizadas e caracterizadas individualmente. Depois, 2 sensores vão ser construídos com tintas diferentes e com técnicas de impressão diferentes. Um por screen printing e outro por handwriting. Ambos vão usar o papel mate. E depois, cada um desses sensores vai ser modificado para a fabricação. Um vai ser o imunossensor e outro vai ser um sensor MIB. E ambos vão ser usados para a determinação de CA15-3 em amostras de soro sanguíneo e de saliva. Então, essa apresentação ela vai ser dividida em 5 capítulos. No primeiro capítulo, eu vou falar da tinta de grafite, da tinta de prata cloreto de prata, e elas sendo usadas para construir um sensor de grafite. O capítulo 2, eu vou falar da síntese e caracterização das nanopartículas de ouro, que vão ser usadas nos 2 sensores. O capítulo 3, eu vou falar da construção de um imunossensor para o CA, usando aquele sensor de grafite lá do capítulo 1. O capítulo 4, eu vou falar da síntese da tinta de nanotubo de carbono, da tinta de nanopartícula de prata, e elas sendo usadas para construir um sensor que eu vou chamar de sensor de nanotubo de carbono. E no capítulo 5, eu vou usar esse sensor de nanotubo do capítulo 4 e vou construir um sensor MIP para determinação específica do CA15-3. Então, para dar início nessa apresentação, vamos começar com o capítulo 1. Primeiro, falando da tinta de grafite. A tinta de grafite ela foi fabricada utilizando pó de grafite, esmalte e acetona. Ela foi homogeneizada manualmente com auxílio de um bastão de vidro e ela era usada imediatamente para evitar a evaporação da acetona. Aqui a gente tem uma foto da tinta final de grafite homogênea e é uma tinta de alta viscosidade. O primeiro teste foi avaliar qual era a performance eletroquímica dessa tinta. Para isso, a tinta fabricada foi usada para pintar um papel no tamanho de 4 centímetros por 1,5. E esse papel foi usado como eletrodo de trabalho numa célula eletroquímica com mais 2 eletrodos convencionais, o referência e o auxiliar. E a determinação foi feita na ausência e na presença do ferrocianeto de potássio. Na ausência, a gente não vê a presença de nenhum pico e uma corrente de fundo muito baixa. Já na presença do ferrocianeto de potássio, a gente vê os picos de oxidação e redução referentes para redox. É claro que a gente observa um comportamento um pouco resistivo devido a essa distorção do voltammograma. Contudo, a existência desses picos aqui nos indica a possibilidade do uso dessa tinta na construção dos sensores. O esmalte ele é fabricado basicamente por 4 classes de componentes. Que a gente tem o formador de filme, que é o componente principal, que é o que realmente vai formar o filme condutivo ali. Nós temos as resinas termoplásticas, que vão melhorar a adesão da tinta com o papel. Temos os plastificantes, que vão melhorar a flexibilidade, a resistência, a durabilidade desse filme. E temos os solventes orgânicos, que eles são o meio do esmalte, né? São os solventes dele. E ele que vai controlar a viscosidade dessa tinta. Além disso, a tinta também usou como solvente acetona, por ser um solvente com alta disponibilidade e uma solubilidade muito conhecida para o esmalte.
O processo de sinterização foi observado em diferentes temperaturas e diferentes tempos, e observou-se que, apesar de uma queda na resistência ômica, essa queda não foi suficiente para a adição de uma nova etapa durante o processo de fabricação da tinta. Então, essa etapa de sinterização ela não foi conduzida. Foi feito também o estudo de proporção da tinta entre o grafite e o esmalte. E observou-se que na proporção de 50% para 50%, a gente tem a menor resistência ômica sendo obtida e a melhor performance eletroquímica dessa tinta. Logo, nos estudos subsequentes, a tinta de grafite vai ser fabricada na proporção de 50 para 50. Agora eu vou falar da segunda tinta, que vai ser a tinta composta de prata, cloreto de prata. A tinta de prata, inicialmente, ela vai ser fabricada usando o pó de prata, o grafite e o esmalte. E essa tinta vai ser sonicada em banho de ultrassom por 20 minutos, sempre antes da utilização, visto que a prata tem uma tendência muito grande a aglomerar. Aqui ao lado a gente vê essa tinta de prata sendo utilizada para pintar um substrato que é o papel. E a gente tem na tabela abaixo aqui o estudo de proporção, em que mostra pra gente que a proporção de 30% de esmalte para 70% de prata foi o que obteve a menor resistência ômica. Logo, a tinta nessa composição vai mostrar as melhores propriedades elétricas para a gente. Após, era feita a adição da camada de cloreto de prata em cima da tinta de prata já fabricada. Então, para isso, a tinta de prata era usada para pintar um pequeno substrato, no nosso caso o papel, e esse papel era mergulhado numa solução de água sanitária, que tem como princípio o hipoclorito de sódio. E após 5 minutos, a gente conseguia observar a formação dessa camada aqui marrom. Ela puxa até mesmo para um acinzentado meio arroxeado, que indica para a gente a deposição do cloreto de prata em cima da tinta de prata. Então, assim, a gente tem a fabricação da tinta de prata com cloreto de prata. Essa tinta ela vai ser utilizada para a fabricação do eletrodo de referência no sensor que eu vou mostrar mais à frente. Só que não vai ser um eletrodo de referência convencional, mas um eletrodo de quase referência. Qual vai ser a diferença? A gente não tem uma matriz de sal que vai controlar a concentração do íon cloreto. Logo, a gente tem uma ausência da termodinâmica, visto que o eletrodo vai ser mergulhado diretamente no eletrólito. Ele não vai ser isolado da solução. O processo que permite com que o eletrodo de quase referência seja utilizado no lugar do eletrodo de referência convencional ainda não é muito bem entendido. Mas sabe-se que é necessário que o eletrodo tenha um potencial constante e estável. Por isso, esse estudo vai ser realizado. As propriedades elétricas da tinta também foram avaliadas e o efeito da sinterização, e observou-se também que em diferentes temperaturas e tempo, apesar de uma queda de resistência ômica, nós concluímos que a queda não foi suficiente para a adição de uma nova etapa, tornando o processo mais complexo da construção da tinta. Foi feito também o estudo de OCP. Como eu falei ali atrás, o eletrodo de referência ele precisa ter um potencial constante e estável. Por isso, o estudo de OCP foi realizado. Para isso, era medida a diferença de potencial entre um eletrodo convencional de prata, cloreto de prata, e o eletrodo de prata, cloreto de prata, impresso construído. Observou-se que a diferença de potencial foi de aproximadamente mais 2,2 milivolts. Esse valor ele foi usado para se converter e encontrar qual que é o potencial desse eletrodo em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, encontrando o valor de mais 0,21 volts. E o tempo de vida desse eletrodo, a gente observou que foi de 183 minutos em solução. Por quê? Após esse tempo, a gente tem uma queda do potencial bem significativa, provavelmente devido à dissolução da camada de cloreto de prata para a solução. E a gente consegue observar esse processo visualmente também, visto que após 183 minutos, essa camada marrom já não é mais observada no eletrodo. Também foi observado o deslocamento de potencial utilizando os dois eletrodos. Então, foi usado o mesmo eletrodo de trabalho e o mesmo contra-eletrodo, mas cada hora um desses eletrodos de referência. E observou-se um deslocamento de potencial em relação à resposta na presença de ferro cianeto de potássio de 6,4 milivolts. Esse pequeno deslocamento é parecido com o que a gente encontrou nos estudos de OCP, indicando para a gente essa possibilidade do uso dessa tinta para fabricação do eletrodo de referência devido a um potencial constante e estável. Agora, eu vou falar do processo de fabricação dos eletrodos do sensor de grafite utilizando as duas tintas fabricadas. Aqui ao lado a gente tem um esqueminha mostrando como foi feito e as fotos durante o processo no laboratório. A tinta de grafite ela era usada para fabricar o eletrodo de trabalho, o contra-eletrodo e a base do eletrodo de referência.
enquanto a ponta do eletrodo de referência foi feito com a tinta de prata, cloreto de prata. Então, inicialmente, o papel onde vai ser construído o sensor foi lixado, e o molde em adesivo foi fabricado utilizando uma plotter de recorte. O design do eletrodo foi construído com o software Corel X6. Aí, com o auxílio de uma pinça, era removido a parte do adesivo para poder deixar o design exposto, e essa camada desse adesivo era adicionada no papel previamente lixado. A tinta foi espalhada no papel e foi com o auxílio de um pincel, a gente removia a parte do grafite que não estava bem aderido e removia com o auxílio de um secador. O secador era para amolecer o adesivo e para evitar que rasgasse o papel na hora da remoção. Adicionava-se a camada de água rasa mineral, aí os eletrodos eram cortados individualmente, o eletrodo de referência era pintado, né, com a tinta de prata, e se adicionava localizadamente ali água sanitária. Quase que instantaneamente era possível observar a mudança de coloração. O eletrodo foi lavado e foi seco. Aqui a gente tem uma foto do processo antes e após esse processo de coloração com água sanitária. Então, nesse ponto aqui, a gente já tem o sensor de grafite pronto para ser utilizado. Foi interessante comparar os valores obtidos com relação a esse sensor de grafite e aos convencionais que são comercializados. Se a gente observar na internet, tem vários eletrodos sendo comercializados e a média de valores deles é de $5,09 a unidade do sensor. Esse sensor fabricado nesse trabalho saiu a $0,079 a unidade, um preço 65 vezes menor do que os encontrados no mercado. Isso é um resultado sempre interessante, porque com certeza vai baratear a pesquisa em cima, né? Porque são usados muitos eletrodos, e até mesmo você conseguir algo de baixo custo é sempre importante quando você visa, quem sabe, um dia colocar um produto no mercado. Então, os valores aqui obtidos são realmente atrativos. Foi feito também um estudo da performance eletroquímica desse sensor. Para isso, esse sensor foi usado para determinar diferentes concentrações do ferrocianeto de potássio e é possível observar uma linearidade entre a concentração do ferrocianeto e a corrente obtida. Esse resultado indica para a gente essa possibilidade do uso desse sensor de grafite como um sensor eletroquímico. Então, as próximas etapas vão ser modificar ele para ele se tornar específico para o CA15-3. No capítulo 2, eu vou falar da síntese da nanopartícula de ouro. Essa síntese ela foi realizada pelo método de Turkevich, que é bem conhecido, em que se era utilizado uma solução de sal do ouro, né, que nesse caso foi o tetracloraurato de sódio, e uma solução de citrato de sódio, que foi mantido por 20 minutos a 90 graus Celsius. Abaixo a gente vê as fotos do processo, durante o processo. E aqui a gente tem uma foto da solução do sal de ouro, e aqui a gente tem uma foto da suspensão da nanopartícula após a síntese. Na literatura, 2 mecanismos são utilizados principalmente para explicar esse método de Turkevich. O primeiro mecanismo, ele indica a formação de um intermediário de nanofios, que seria devido à presença desses nanofios que a gente teria essa coloração acinzentada, meio arroxeada durante a síntese. Já o mecanismo 2, ele não considera a formação de intermediários, e na verdade ele explica esse surgimento dessa coloração cinza meio arroxeada, a adsorção do sal na nanopartícula já sintetizada. Visto que o objetivo desse trabalho não foi apenas a síntese da nanopartícula, não foram realizados estudos mais profundos para a gente entender qual desses 2 mecanismos se aplica mais no método que foi conduzido no laboratório. Para isso, teria que ser feita uma caracterização nesse momento aqui, para a gente entender se há presença ou não do intermediário. Então, dessa forma, como esses estudos não foram realizados, eu trouxe os 2 mecanismos aqui que são possíveis de ter ocorrido. Essas nanopartículas elas foram caracterizadas de diferentes formas. Aqui a gente tem a resposta do UV-Vis, em que a nanopartícula possui essa banda de absorção em 521 nanômetros, enquanto o sal de ouro não possui nenhuma absorção nesse intervalo, indicando para a gente que o precursor realmente ele foi reduzido para a fabricação das nanopartículas de ouro. Também foi feito um estudo por MEV, em que se observou que na imagem do sal, do sal de ouro, a gente tem imagens cristais cúbicos, né, devido à presença ali do tetracloraurato de sódio. E após a síntese das nanopartículas, a gente consegue observar no fundo a presença de nanopartículas levemente esféricas. Contudo, a imagem não é muito clara. Por isso que foi interessante a realização do EFM para a gente medir
o diâmetro dessas nanopartículas. E pela EFM a gente consegue observar essas nanopartículas espalhadas e levemente esféricas, né, no geral, e o tamanho obtido foi de 12 a 19 nanômetros para essas nanopartículas de ouro. O capítulo 3, agora, eu vou falar da construção do imunossensor para o CA. Para isso, eu vou utilizar aquele sensor de grafite que foi construído no capítulo 1. Eu vou explicar isso mais à frente. Qual que é o princípio baseado por trás do imunossensor? É a interação do anticorpo e do antígeno. No caso do trabalho, a gente vai ter um anticorpo interagindo com um agente de captura, que vai interagir com o antígeno, que vai ser a molécula-alvo. Então, como que isso foi feito na prática? Primeiro, o sensor de grafite foi sintetizado da forma que eu já expliquei nos últimos slides. Aí agora, o eletrodo de trabalho, ele foi modificado de diversas formas para a fabricação desse imunossensor. Inicialmente, se adicionou a nanopartícula de ouro, que vai servir como uma plataforma de imobilização para os materiais biológicos. Após foi incubado o anti-CA15-3, que é o anticorpo, e se adicionou o BSA, para bloquear os sítios não específicos do anticorpo. Então, nesse ponto aqui, a gente já tem o sensor pronto para fazer a determinação do CA. Já tem o imunossensor pronto. Então, quando você coloca esse imunossensor e incuba com uma amostra que possui o CA15-3, o CA vai interagir com o anticorpo. E é a partir dessa interação que a gente vai ter a resposta eletroquímica. Várias otimizações foram realizadas, tais como o tempo de incubação do anticorpo, do CA, do BSA, a concentração do BSA e do eletrólito, e os valores obtidos para cada otimização estão mostrados na tabela. Foi feito, primeiramente, o estudo de performance eletroquímica desse sensor após cada uma das modificações, para ver como que a performance da eletroquímica ela mudava. Então, inicialmente, aqui no fotomograma em preto, a gente tem o sensor sem nenhuma modificação. Após a adição da nanopartícula de ouro, a gente vê um aumento nesse sinal, provavelmente devido à boa condutividade das nanopartículas metálicas. Após a adição dos anticorpos, a gente tem uma queda nesse sinal, já é em azul aqui, visto que a gente está tendo a incubação de uma proteína isolante no eletrodo. Então, essa queda de sinal é esperada. Quando se adiciona o BSA, que vai bloquear os sítios não específicos, a gente tem uma queda maior ainda de sinal. E quando, nesse ponto aqui do fotomograma verde, a gente já tem o imunossensor pronto para ser utilizado. Então, quando é feita a incubação do CA e acontece essa interação aqui entre o anticorpo e o antígeno, a gente tem uma queda maior ainda do sinal, o que vai dificultar o processo de transferência de elétrons, né? E faz com que a gente tenha uma queda aqui na resposta eletroquímica, devido a essa interação. Então, esse resultado aqui do estudo eletroquímico indicou para a gente a efetividade de cada modificação para a construção do sensor e da interação do CA com o imunossensor. Essas interações também foram observadas por meio de AFM, em que a gente consegue observar na primeira imagem o sensor sem modificação, em que a gente vê os flakes de grafite aqui sendo mostrados. Após a incubação do CA15-3, é possível observar as nanopartículas aqui nessa topografia. Quando se adiciona o CA, a gente tem uma mudança completa, né, da topografia, em que o CA ele tem uma aparência levemente esférica, de baixo diâmetro. A gente consegue observar alguns pontos um pouco menos homogêneos. Quando se adiciona o CA15-3, que é globular, a gente consegue observar essa deposição em cima. E é interessante que a rugosidade diminui, visto que a gente está diminuindo sítios não específicos. E quando você faz a incubação com CA15-3, a gente tem novamente uma mudança brusca na topografia, mostrando as macromoléculas de CA15-3, indicando para a gente a efetividade na incubação. Então, por FM, a gente conseguiu observar a imobilização de cada uma das camadas e a formação do complexo do anticorpo com antígeno. Agora, foi realizada a construção de uma curva analítica, utilizando o sensor em diferentes concentrações de CA15-3. Então, o sensor foi incubado com diferentes concentrações e todas estavam na mesma presença da mesma quantidade de ferro cianeto de potássio, visto que o CA15-3 ele não é eletroativo. Então, a gente consegue observar que com o aumento da concentração de CA, a gente tem uma queda na corrente e a gente tem uma relação linear sendo observada aqui. A partir da curva analítica obtida, a gente tem aqui o limite linear encontrado para esse sensor e também foi calculado o limite de detecção. Se a gente comparar com outros trabalhos da literatura, até o nosso ver, esses são os únicos trabalhos em que fazem o imunossensor para o CA.
E observa-se que, se comparando com os eletrodos convencionais, os limites de detecção deles são menores. Contudo, é interessante a gente fazer um comparativo com os eletrodos da mesma classe, que são os eletrodos impressos, que são esses 3 aqui. E a gente observa que os limites de detecção estão no intervalo parecido com as outras publicações, e o limite linear também. Contudo, é interessante a gente falar que esses 3 sensores aqui, eles são fabricados utilizando eletrodos comerciais, e não foi feita a fabricação do eletrodo base. Então, o resultado obtido aqui até esse ponto do estudo indicou para a gente essa possibilidade do uso desse imunossensor para o CA. Foi feito também um estudo de reprodutibilidade e de interferência. Na reprodutibilidade, 4 sensores foram preparados em dias diferentes, com soluções diferentes e equipamentos diferentes, e observou-se uma variação de no máximo 5%. Já no estudo de interferentes, foi feita a incubação apenas com a amostra tendo CA, que eu vou chamar de branco, e as amostras contendo CA mais um interferente. As variações obtidas nesse estudo também foi de no máximo 5%. Isso indica para a gente essa possibilidade, essa boa reprodutibilidade desse sensor e essa boa especificidade do sensor para o CA15-3. E por último, foi feita a aplicação desse sensor nas amostras de soro e nas amostras de saliva. Para isso, as amostras foram preparadas assim. A amostra de soro, ela foi previamente diluída e a amostra de saliva não. Ambas foram adicionadas concentrações conhecidas de CA15-3 e essas amostras foram usadas para incubar o sensor preparado. E a partir disso, a gente consegue obter os valores de recuperação. A gente vê que os valores de recuperação nesse estudo ficou ali entre 101% a 107%. Não existe uma legislação específica estabelecendo qual o intervalo que deve dar nesse caso, do uso desses imunossensores para biomarcadores. Contudo, muitos autores reconhecem que o intervalo de 80% a 120% pode ser aceitável. Dessa forma, se a gente partir desse princípio, a gente vê que a recuperação mostrou bons valores e logo a gente tem um indicativo de que esse imunossensor pode ser usado sim para determinação de CA em amostras de soro e de saliva. Agora, no capítulo 4, eu vou falar da fabricação das novas tintas e do outro sensor. Então, aqui nesse ponto, eu já acabei a construção do primeiro sensor, que foi o imunossensor. Agora, eu vou partir para a construção do novo, com novas tintas e um novo método de fabricação. Inicialmente, a tinta de nanotubo foi fabricada fazendo a funcionalização covalente, em que o nanotubo ele é adicionado em ácido sulfúrico e ácido nítrico concentrado, é colocado em banho de ultrassom por 2 horas, depois descansa por 20 horas e inicia as etapas de purificação, por centrifugação e filtração a vácuo. O material final eu vou chamar de FCNT, que vai ser o nanotubo funcionalizado. Já a funcionalização não covalente, ela vai acontecer utilizando um surfactante, que vai ser o dodecilsulfato de sódio. Nesse caso, o nanotubo de carbono vai ser colocado na presença do SDS em meio aquoso e vai ser feito um banho de ultrassom durante 15 horas. Após, vai ser feita a centrifugação para poder remover aquele nanotubo que não está bem disperso em água. E esse sobrenadante, ele vai ser filtrado a vácuo e o material final aqui que a gente tem é a tinta de nanotubo de carbono pronta para ser utilizada. Como que se baseia esses princípios, essas funcionalizações, para melhorar a dispersão do nanotubo em água? A gente tem a funcionalização covalente, que vai ter a adição de vários grupos funcionais oxigenados no esqueleto do nanotubo, por meio da mudança da hibridização SP2 para SP3, e a gente parte do nanotubo, que é um pó fino, ele passa por todo o processo e no final ele já é um material um pouco mais granular. Já a funcionalização não covalente, ela vai utilizar o SDS, que tem a estrutura sendo mostrada aqui, em que uma parte hidrofóbica dele, que é o que vai interagir com o esqueleto do nanotubo, e a parte hidrofílica vai interagir com a água, melhorando assim a dispersão do nanotubo em meio aquoso. E aqui a gente tem uma foto do processo antes e após o banho de ultrassom. Foi feito também um estudo do comportamento eletroquímico dessa tinta. Da mesma forma que foi explicada lá no capítulo 1, a tinta foi usada para pintar um papel de 4 centímetros por 1,5, e esse papel foi usado como um eletrodo de trabalho na célula eletroquímica, na presença e na ausência do ferro cianeto. E a gente consegue observar na ausência uma baixa corrente de fundo e na presença os picos de oxidação e redução do ferro cianeto. Contudo, a gente tem um comportamento resistivo, devido à presença, a gente faz 2 modificações, que diminuem, aumentam a resistividade dessa tinta. Contudo, essa existência dos picos indica para a gente a possibilidade do uso da tinta para fabricar os sensores eletroquímicos. Foi observada também o processo de sinterização em diferentes temperaturas e tempos e observou-se que não houve uma alteração muito grande no processo, logo a sinterização não vai ser usada para essa tinta.
Foi feita também a fabricação da tinta de nanopartícula de prata. Essa tinta ela foi fabricada pelo método poliol, em que se usou o nitrato de prata, o PVP como um surfactante e um agente estabilizante, e o etileno glicol, que vai agir como um solvente e um agente redutor. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando como que foi realizada essa síntese, e abaixo a gente tem as fotos durante esse processo, em que a gente tem aqui antes e após a centrifugação, que tem o objetivo de concentrar as nanopartículas de prata. A gente tem aqui a nanopartícula de prata já sintetizada, concentrada após a centrifugação. Ela é seca em estufa e observa-se esse comportamento em que forma quase um espelho, né, na placa de Petri. E aqui é após a redispersão dela em metanol. Aqui já é a composição final da tinta de nanopartícula. Essa tinta ela foi usada para pintar um pedaço de papel para a gente observar a resistência ômica dela, e devido aos baixos valores da resistência ômica, isso é um indicativo para a gente de uma boa condutividade elétrica da tinta. Ela foi caracterizada também de diversas formas. Primeiro, a gente tem a caracterização por UV-Vis, mostrando a banda de absorção em 418 nanômetros, que é a banda SPR conhecida das nanopartículas. Com relação à difração de raio-x, a gente vê aqui os 4 picos conhecidos da prata, né? E quando a gente faz a caracterização da nanopartícula de prata, indica ali a estrutura cúbica de face centrada, e o comportamento ele modifica bastante em relação ao precursor, né? Indicando para a gente a síntese da nanopartícula. Os tamanhos também das nanopartículas foram calculados por meio da equação de Scherrer, em que se obteve o diâmetro de 10,40 nanômetros aproximadamente. Foram feitas também um MEV, em que se observa antes, né, as fotos do nitrato, que é o precursor, e das nanopartículas, em que em alta magnificação a gente consegue observar as nanopartículas esféricas no fundo no tamanho de 20 a 60 nanômetros aproximadamente. Foi feito o estudo de OCP para observar como que o potencial se comportava, né, se era estável. O estudo foi feito tanto usando o potenciostato como um multímetro, e observou-se que a diferença de potencial entre convencional e a tinta de nanopartícula foi de 242,23 milivolts. A gente converte esse valor para a gente encontrar qual que é o potencial desse sensor em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, e a gente observa que o valor é de menos 0,034 volts. Nesse estudo não foi possível observar qual era o tempo de vida desse eletrodo, visto que até 360 a gente não tinha uma queda no potencial. Então, mas visto que a gente vai utilizar essa tinta para a fabricação de eletrodos descartáveis, esse intervalo já é um bom indicativo para a gente dessa estabilidade. Também foi observado o deslocamento de pipa, da mesma forma que eu expliquei na outra tinta de prata, em que o deslocamento encontrado a gente vê que foi de 229,4 milivolts, um valor parecido com o encontrado para os estudos de OCP, indicando assim para a gente a possibilidade do uso da tinta de nanopartícula de prata para a construção de eletrodos de referência. Essas tintas agora, elas vão ser usadas para fabricar o sensor que eu vou chamar de sensor de nanotubo. A tinta de nanotubo vai fabricar o eletrodo de trabalho. Para isso foram otimizados os números de camadas para 25. Um lápis de grafite vai ser usado para construir o contra-eletrodo e a base do referência, e o eletrodo de referência vai ser construído com a tinta de nanopartícula de prata. Foi usado também um design para deixar o eletrodo mais limpo, né? O design do eletrodo mais limpo, para a gente ter um controle maior durante a aplicação da tinta. A tinta de nanotubo foi usada utilizando uma caneta marcadora, que no caso foi um pincel atômico, que possui um filamento de tecido que deposita a tinta de nanotubo por capilaridade. Aqui a gente tem um MEV do papel antes e após a aplicação da tinta, em que a gente observa essa absorção da tinta nas fibras de celulose do papel. Já o uso do grafite se baseia no princípio de fricção, em que o atrito, né, vai depositando os flakes de grafite no papel, em que a gente consegue observar esses flakes de grafite aqui, e alguns overlaps durante o MEV, visto que são feitas várias camadas, né, algumas vão começando a se sobrepor. E já a tinta de nanopartícula, ela foi usada com uma caneta esferográfica, que é aquela que possui uma esferinha, né, na ponta, que vai controlar o fluxo dessa tinta. Então, ela foi usada para pintar ali o eletrodo de referência. E aqui a gente tem uma imagem do papel com grafite e essa tinta. Algumas rachaduras são observadas, contudo, a boa condutividade indica para a gente a possibilidade do uso. Em alta magnificação, a gente consegue observar as nanopartículas esféricas que foi formada. Foi feito também o comportamento eletroquímico
desse sensor de nanotubo de carbono. Para isso, ele foi usado para determinar diferentes concentrações do ferrocianeto de potássio, em que também é possível observar uma linearidade entre a concentração do ferrocianeto de potássio e a corrente obtida. Esse resultado indica para a gente a possibilidade do uso desse sensor de nanotubo aqui já pronto como um sensor eletroquímico. Agora a gente chega no último capítulo, que é o sensor MIP, em que ele vai usar esse sensor que eu expliquei agora no capítulo 4 e vai fazer a modificação dele para a construção de um sensor específico para o CA15-3. Então, como que se baseia o princípio por trás do sensor MIP? Ele se baseia na interação entre um filme polimérico impresso e uma molécula molde. Então, a polimerização, quando é realizada na presença dessa molécula molde, após a remoção da molécula, a gente vai ter a formação de cavidades impressas tridimensionais que são complementares à molécula molde. Então, você consegue ter uma detecção aqui de uma forma específica. Então, como que isso foi feito? Foi feito por eletropolimerização. Eu vou explicar agora. Inicialmente, o sensor de nanotubo de carbono foi fabricado, como já foi explicado, e foi adicionada uma camada de nanopartícula de ouro, que vai servir como uma plataforma de imobilização. Então, primeiro vai ser feita a adsorção do CA15-3 em cima da nanopartícula e vai ser feita a eletropolimerização do ortofenileno de amina. Ela foi conduzida em voltametria cíclica de menos 0,2 a 1 volts. Aí fez a formação do filme polimérico aqui. Então, é feita a extração com o ácido oxálico, que vai ser feita a extração do CA15-3. Então, nesse ponto aqui, a gente tem um sensor MIP já formado e específico para o CA. Então, quando você faz a incubação de uma amostra que contém um CA, a interação vai acontecer por meio do CA com as cavidades impressas que foram formadas. Várias otimizações foram feitas, tais como o potencial aplicado, qual que foi a concentração do polímero e do CA, o número de ciclos de eletropolimerização e a velocidade da eletropolimerização. Os resultados otimizados se encontram na tabela. Primeiro, a gente tem uma resposta do comportamento eletroquímico do NIP e do MIP. Qual que é a diferença? Os dois são feitos nas mesmas condições de eletropolimerização, contudo, para a formação do MIP, é preciso ter a molécula molde anteriormente imobilizada para a gente ter a formação das cavidades. Enquanto o NIP não vai ter a formação dessas cavidades, só do filme polimérico. As respostas eletroquímicas, elas são bem parecidas no sentido de que ambas são irreversíveis, a gente não tem os picos de redução, e a cada ciclo a gente tem uma queda no sinal, indicando a formação de um filme polimérico isolante. Contudo, a gente observa aqui no comportamento do MIP, a gente tem uma corrente menor em relação ao primeiro pico, em relação ao NIP. Isso já é esperado para a gente, visto que antes da polimerização do OPD, a gente já tem um CA15-3 incubado nesse sensor, que vai dificultar o processo de transferência de elétron. Isso indica para a gente realmente essa menor corrente que é observada. Foi feito o comportamento eletroquímico, em que a gente tem em preto aqui o voltamograma sem nenhuma modificação. A gente vê que é um pico distorcido, né? A gente tem ali os picos de oxidação e redução, só que eles não são muito claros. Quando se adiciona as nanopartículas, a gente tem um aumento desse sinal devido à boa condutividade das nanopartículas metálicas. Após fazer a adição, né, a polimerização na presença do CA, a gente tem uma queda de sinal, que vai ser o voltamograma em amarelo. Quando a gente faz a remoção do CA, a gente tem um ganho de sinal, visto que a gente removeu parte da proteína que estava dificultando ali o processo de transferência de elétrons. E quando a gente faz a incubação novamente do CA, que é quando a gente faz a determinação desse material, a gente tem novamente uma queda observada, indicando para a gente provavelmente a possibilidade da formação dos sítios seletivos para o CA. O comportamento eletroquímico para a gente também mostrou a diferença do NIP e do MIP, em que o NIP, após a incubação do CA, a gente tem uma pequena queda de sinal, enquanto o MIP, após a incubação, a gente tem uma grande queda de sinal, indicando provavelmente essa presença desses sítios seletivos, o que melhorou a interação do sensor com o CA no caso do MIP. Foi feito também esse estudo por AFM, em que a gente observa a mudança das diferentes modificações nas imagens de topografia e rugosidade. E é interessante a gente observar que os resultados finais do MIP e do MIP, comparando os dois após a incubação. A gente vê que o MIP, após a incubação, tem uma rugosidade maior e uma maior homogeneidade, enquanto o NIP possui uma menor rugosidade. Isso indica para a gente uma provável interação entre o MIP e o CA melhor,
causando uma melhor deposição, incubação do CA ali no sensor em relação ao MIP. Isso indica também para a gente essa possibilidade de interação melhor, de ter tido essa formação dos sítios seletivos na formação do MIP. Os resultados também foram observados por infravermelho, em que a gente vê a modificação de cada uma das etapas, e também comparando o NIP com o NIP, a gente vê que o NIP, após a incubação do CA, o espectro permanece quase que o mesmo. Enquanto o MIP, após a incubação do CA, a gente tem a formação de novos picos, provavelmente devido a maior quantidade de CA15-3 na estrutura desse material. Então, isso também, esse estudo corrobora com a ideia de que a gente tem uma melhor interação do CA e o sensor MIP do que com o NIP, o que é esperado, né? Foi feito também a curva de calibração, em que esse sensor ele foi incubado com diferentes concentrações do ferrocianeto de potássio e se adicionava a mesma concentração de diferentes concentrações de CA15-3 e se adicionava a mesma concentração de ferrocianeto de potássio. E a gente fazia, então, uma determinação indireta, né, desse CA15-3. E a gente observa aqui que, com o aumento da concentração de CA, a gente tem uma queda na corrente observada por esse sensor, até ter uma perda de linearidade ali em 35. Então, com os valores aqui desse resultado, a gente consegue obter o limite de linearidade, né, e também foi calculado o limite de detecção. Eles foram comparados com os outros 3 estudos, que até o nosso conhecimento são os únicos, em que fazem MIP para o CA15-3, e a gente observa que tanto os valores de linearidade como de limite de detecção estão nos valores aceitáveis, pelo encontrado por outros pesquisadores. Contudo, também é interessante ressaltar que esses 3 sensores foram realizados usando sensores eletroquímicos impressos, já comercializados, né? Não foi feita a fabricação do eletrodo base. Foi realizado o estudo também de interferência e o estudo de reprodutibilidade. Os estudos foram conduzidos da mesma forma que foi explicado lá no capítulo 3, em que a gente vê nos 2 casos uma variação de no máximo 5% em relação à resposta eletroquímica. Foi feito também por amperometria, assim como a curva analítica. E esses resultados indicam para a gente uma boa reprodutibilidade e uma baixa interferência, indicando uma boa especificidade para o CA15-3. E foi feita também a aplicação desse sensor em amostras de soro e em amostras de saliva. E observou-se, o estudo foi conduzido da mesma forma como foi explicado lá no capítulo 3. Só que aqui a gente observa um resultado diferente. Com relação à recuperação para as amostras de soro sanguíneo, a gente tem bons intervalos de recuperação, de 101% a 104%. Contudo, em relação à aplicação em saliva, a gente não tem bons resultados, abaixo de 75% até 61%. Então, a gente pode concluir aqui desse estudo que a aplicação desse sensor MIP para soro sanguíneo foi efetiva. Contudo, a recuperação, a determinação do CA15-3 nas amostras de saliva não foi bem sucedida devido aos baixos valores de recuperação. Logo, o sensor MIP fabricado não deve ser utilizado para determinação do CA15-3 em amostras de saliva. Então, vamos para as conclusões. A gente viu que os níveis de CA15-3 ele aumentam no corpo das pacientes com câncer de mama. Logo, quando se faz a determinação do CA, a gente pode monitorar a terapia, acompanhar a metástase e observar a recorrência do câncer. Então, nesse trabalho foram construídos 2 sensores eletroquímicos como alternativas para a determinação de CA, em amostras de soro sanguíneo e saliva. O sensor de grafite foi fabricado por técnica screen printing, resultando num sensor de baixo custo. Ele foi modificado com nanopartículas de ouro, com anti-CA15-3 e BSA, e ele foi utilizado para determinação em amostras de soro e saliva de forma efetiva. Já o sensor de nanotubo, ele foi desenvolvido pela técnica handwriting, foi modificado com as nanopartículas de ouro e com um polímero impresso de OPD, usando CA15-3 como uma molécula molde. Os resultados observados mostraram que esse sensor foi efetivo para a determinação de CA em amostra de soro sanguíneo, mas não foi efetivo para a determinação em amostras de saliva. Esses resultados sugerem para a gente essa possibilidade do uso desses 2 sensores como alternativas para a determinação do CA15-3 em amostras biológicas. Contudo, muitos estudos ainda podem ser realizados, né? A gente sabe que sempre há um espaço para você aumentar a sensibilidade desse sensor e para você diminuir os limites de detecção e quantificação. Também toda a formulação das tintas pode ser melhorada, pode ser
melhorado cada vez mais a condutividade delas, usar diferentes surfactantes, diferentes materiais, então sempre há espaço para melhora, né? E os eletrodos também podem ser usados para outros biomarcadores. Uma técnica também interessante seria avaliar as análises POC, que é Point of Care, que são aquelas análises realizadas em tempo real na frente do paciente. Então, para isso, a gente teria que diminuir o tempo de análise e talvez fazer a utilização de potenciostatos portáteis. Contudo, a ideia é que sensores eletroquímicos têm sido muito usados para o monitoramento de saúde nos últimos anos. E a ideia dessa tese, dessa pesquisa, foi exatamente corroborar com essa ideia do uso de sensores eletroquímicos nessa área de saúde, nesse caso específico para o CA15-3, que faz essa determinação para câncer de mama. Então, os agradecimentos desse trabalho vai para a Universidade Federal de São João del Rei, tanto por toda a infraestrutura como pelo auxílio financeiro. A gente tem um agradecimento a todas as empresas de fomento, a todo o meu grupo de pesquisa, que me apoiam muito, a meu orientador, a todos os membros da banca que estão me ajudando a concluir esse trabalho aqui, a todos os familiares, todos os amigos que estão aqui. Fica meu muito obrigada. E eu deixo aqui a minha homenagem, a minha dedicação a toda essa minha pesquisa, a toda essa minha apresentação, a todas as mulheres que estão nessa batalha contra o câncer e aquelas que já venceram a batalha, elas com certeza foram a inspiração dessa pesquisa. Muito obrigada. Muito bom, Anelisa. Muito boa apresentação. Deixa eu ligar um pouco a câmera aqui, depois eu desligo de novo. Bom, gente, então, passar agora para a parte da reflexão, né? Tá dando um pouco de microfonia, não? Pois é, eu estou percebendo. Desliga o negócio do YouTube. Desligar o quê? O do YouTube, não? Será que não é nele? Mas o YouTube tá com o som fechado. Ah, não, agora melhorou. Pelo menos para mim melhorou. Oi. Isso é Oi. Qualidade Oi. Então, passar agora para a parte da arguição,